Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. Às 9h18 desta segunda-feira, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou oficialmente que foi concluída a apuração dos resultados da votação de 2014, com a totalização de 100% das urnas. As duas últimas urnas a serem apuradas estavam localizadas nos municípios de Pauíne e Guarajá, ambos no estado do Amazonas. E o resultado da eleição, que já era conhecido desde ontem, foi o que você esperava? E agora, como será o segundo turno da eleição presidencial? Quais os fenômenos mais marcantes das eleições em 2014? E as implicações de instrumentos como a lei da ficha limpa? O que deverá marcar a campanha do segundo turno? O Cultura Entrevista de hoje recebe para tratar desse assunto, responder a essas e outras questões, o psicólogo e educador Hudson Miranda e o advogado Dênia Franco. Doutor Dênia, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os telespectadores. Hudson, mais uma vez, obrigado pelo retorno aqui à TV Cultura. Eu que agradeço a nova oportunidade de estar aqui discutindo com seus telespectadores e ao lado do Dr. Dênia, né? Tudo bem. Bom, vamos começar com a eleição presidencial. Hudson, foi uma surpresa? Não necessariamente. As pesquisas já apontavam uma transformação do cenário já nos últimos 20 dias, né? Com a desidratação da candidata Marina Silva, né? Já devido a uma série de aspectos, né? Ligados à instabilidade, né? No que diz respeito a algumas colocações programáticas, né? Ao recuo da candidata, por exemplo, que começou com o movimento LGBT, depois passou por aquela questão do Banco Central, que foi um ataque, né? Da candidata rival, né? A presidente Dilma Rousseff. Depois passou por aquela questão também não muito explicada, que ela mesma, né? Levantou, da votação no Senado sobre a CPMF, né? Entre outros pequenos entraves, né? Na disputa com a Dilma Rousseff. Então o Aécio não teve nem muito trabalho para desidratar a Marina Silva, porque ela mesma contribuiu de alguma forma com uma precariedade, uma fragilidade de firmeza, que é o que esperavam os eleitores, né? Indecisos, que clamam por mudança. Das pesquisas, por exemplo, já se falava entre 70% e 72%, entre Ibope e Datafolha, de pessoas, de eleitores, que estavam dispostos, né, e desejosos de mudança, né? E esses eleitores acabaram concentrando suas intenções inicialmente, né, na Marina Silva, depois da tragédia ocorrida com o candidato Eduardo Campos, do qual ela era vice, né? Tá. Mas logo em seguida, né, ocorreram esses problemas aí que modificaram o que era impensável, né? Nós vamos voltar nesse assunto aí do acidente do Eduardo Campos também. Doutor Dênia, foi por esse caminho mesmo? Já havia uma esperança de que esse quadro ia se consolidar nas urnas por ação do eleitor nesse dia 5? Olha, na verdade, com o decorrer do processo eleitoral, o resultado final ele não se tornou uma surpresa. E o que aconteceu é que a subida de Marina Silva ocorreu na mesma proporção em que o avião do Eduardo Campos desceu. E o cenário eleitoral, ele se desenhou no seguinte sentido: se isso teria uma sustentação ou não. E toda essa comoção em torno de Marina Silva, quando ela se lançou candidata após a morte de Eduardo Campos, foi mais uma questão midiática, onde ela teve quase 10 dias aí de exposição da mídia e de forma gratuita e fora do período eleitoral. Então isso contribuiu bastante, onde o nome de Marina Silva chegou até as residências, ao conhecimento de eleitores que até então desconheciam o seu projeto. Mas à medida em que o debate ele foi se desenhando em um caráter igualitário entre os candidatos, e o desempenho de Marina Silva também foi um desempenho não muito adequado, onde não se mostrou uma firmeza em relação às suas posições, e como o Hudson falou aqui, já com a divulgação do plano de governo dela, já houve uma mudança de posição, e isso já é um estigma em relação à vida de Marina Silva, e o desempenho muito bom também do candidato Aécio Neves. Tudo isso
desagou aí na virada de Aécio indo para o segundo turno para o candidato Dilma. Não é um fator só, né? É uma Sim, questão multifatorial. O cenário foi se alterando, né? E nós tivemos aí em torno de 5 grandes debates, né? Em rede nacional, e o Aécio, que inicialmente também começou um pouco inseguro e sendo atacado, né? Sobretudo pela Luciana Genro, ele foi adquirindo também uma certa segurança e desenvoltura, né? Claro que tudo isso é resultado da assessoria, né? E do próprio preparo do programa e etc. Ele também já foi governador 2 vezes, já foi deputado federal 4 vezes, é um senador, se comunica muito bem, mas é claro que o cenário de corrida presidencial é outro, né? Então os candidatos foram aprimorando isso aí. E a Marina foi mantendo um certo padrão de colocação genérico, né? Pouco assertivo. Que foi característica de todos os debates, em geral, de todos os candidatos. Mas nela isso foi mais acentuado, né? E o eleitorado estava muito sensível, né, a esse tipo de coisa. Parece que teve um discurso que colou também, e é de que ela não estava muito preparada para o cargo, para ser eleita presidente. Isso foi a tônica do discurso, inclusive, da Dilma. Não só da Dilma, como também do Aécio. Ela apoiou dos dois, na verdade, não foi isso? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a Marina Silva, ela se mostrou insegura em alguns pontos e ela adotou uma posição muito passiva em relação à campanha eleitoral, onde ela estava sendo atacada de ambos os lados, e ela preferiu o quê? Manter aquela linha de equilíbrio que não colou para a população. E isso a população enxergou uma falta de firmeza em relação às suas posições, em relação à sua própria postura. E o cargo hierarquicamente maior do nosso país tem que ser para uma pessoa preparada e firme para assumir posições, inclusive posições polêmicas. Como ela ficou em cima do muro, sendo atacada, sem se defender e sem mostrar também os defeitos dos outros candidatos, e só lembrando que a propaganda eleitoral ela é uma propaganda positiva e também uma propaganda negativa. Se você não se defende, né, mostrando o seu lado positivo, e não contribui também mostrando o lado negativo do seu oponente, sim, você vai cair num descrédito. E ela demorou muito a dar respostas, né, para essas questões. E tem questões sem respostas até hoje, sim, como a utilização do avião pelo Eduardo Campos, se está legal, se não está. Então, sim, o partido adotou uma posição passiva e até, de certa forma, de omissão em relação a respostas. Teve um momento que ela se colocou numa posição de vitimização, né, que foi em relação às declarações do ex-presidente Lula, né, onde ela ficou dias exibindo aquele trecho de emoção, né? Mas aquilo não repercutiu como se esperava, né? Aquilo deve ter sido orientação de manter aquilo em exibição do marqueteiro, né? Quer dizer, eu não estou falando que a emoção não foi verdadeira, mas manter em exibição durante muitos dias não foi se mostrou que não foi uma decisão acertada. Quando ela foi para a campanha dizer que também passou fome, que também conhecia a fome, ela foi muito contestada com relação a isso, porque o lugar de onde ela vem é um lugar onde as pessoas estão muito próximas da natureza, e a natureza tem muita alimentação, né? Lá no Acre, toda a região amazônica, aliás, a população que mora perto da floresta e perto dos rios tem uma fartura muito grande na mesa, não precisa plantar necessariamente. Também a agricultura, né? Mas que ela teve um cenário, digamos, áspero, né? De muita luta política, né? Lá como seringueira, correu risco de morte. Um lugar insalubre para a política, né? Exatamente. É uma questão lidando com oligarquias, né? Com disputas, né? Com latifundiários, etc, etc. Tudo isso ninguém contesta, inclusive, né, os oponentes. Sim. Né? Ela é conhecida internacionalmente, é uma ambientalista respeitada, sabe do que está falando. O problema é que ela teve dificuldade de traduzir isso numa comunicação eficaz, né, que fosse compatível com a ocupação de um cargo presidencial. A Dilma também fez inflexões, fez mudanças de discurso, né? Ela começou a campanha dizendo que não mexeria na equipe econômica. Num dos debates de setembro, ela já admitiu que poderia fazer mudanças na equipe econômica. Vai ter que se explicar agora no segundo turno também com relação a isso, né? As discussões da Dilma em relação à equipe econômica ainda estão muito vagas, né? De troca de equipe, ela não falou para quem, né? Vai trocar em que direção, né? Porque evidentemente cada economista defende uma linha, uma abordagem, e isso tem a ver com a linha que ela vai adotar de governo, e isso não está claro,
né, absolutamente. Alguns questionamentos sobre os números negativos do Brasil nos últimos tempos, né? Ela também não conseguiu responder. Então, agora que estão só 2 candidatos, né, no segundo turno, ela vai ter que realmente trazer à tona essa argumentação de uma maneira mais convincente, né? De fato, há um incógnito em relação a alguns programas de governo, por exemplo, inclusive os últimos atos de campanha da presidente Dilma, algumas entrevistas foram canceladas em virtude de números negativos do próprio país, a pretexto de se estar sem voz, mas para esquivar de algumas perguntas, outras entrevistas foram canceladas. Então, o Brasil precisa de respostas. Tanto precisava de respostas essas 3 candidaturas, se consolidando em 2 agora. Inclusive algumas respostas importantes, como por exemplo a questão de geração de empregos, mas de empregos não muito qualificados, com baixo nível de remuneração, né? Quer dizer, esse número vem crescendo em prejuízo dos empregos de maior qualificação. O próprio apagão de qualidade educacional, nós temos um apagão forte disso, nós temos um aumento substancial, importante de acesso, mas não é um acesso tão qualitativo, e os números e inúmeras pesquisas, né, vêm apresentando isso, né? Então tem uma série de questões que não estão claras. A questão do Bolsa Família, por exemplo, é importante, o ganho social que isso representa para a retirada de uma parcela importante da população da pobreza, mas quando se divulga que são 56 milhões de pessoas ligadas a essa questão, nós temos que refletir o seguinte: num país cuja população gira em torno de 200 milhões, e nós estamos falando de 56 milhões ligados a um programa de transferência de renda mínima, nós estamos falando de um país que precisa se rever economicamente. Não podemos falar que um país onde 1 em cada 4 brasileiros que estão ligados a um programa de renda mínima, de transferência de renda mínima passiva, né, tem uma economia saudável, tem alguma coisa, né, essa conta não fecha, na verdade, essa equação não fecha. O que se fala, na verdade, não é tirar da linha de pobreza, se fala em administrar a pobreza. Então, quando a pessoa está numa situação dessa de receber Bolsa Família, hoje que a gente vê desse atual programa social de transferência de renda passiva, é que a pessoa ela é estimulada a permanecer na situação que se está. Mas esse não é o argumento deles. Não, totalmente o contrário. Nós estamos tirando da pobreza, exatamente. Na verdade, é uma administração da pobreza. Num primeiro momento, é claro que isso é importante. Ninguém tem um mínimo de bom senso vai ser contra isso. Claro que não, né? estamos a favor. E a geração realmente de empregos qualificados, né? E a reforma tributária que é prometida há quase 2 décadas e não ocorre, e torna as nossas empresas não competitivas, né? E que reflete nossa balança comercial. Nós vimos durante a campanha eleitoral vários pronunciamentos dos representantes da indústria alertando sobre a desindustrialização. Sim. E da pior forma, da forma da importação indireta, por exemplo, de insumos e de produtos básicos como o aço, né? O Brasil não importa necessariamente uma grande quantidade de aço, barras de aço, bobinas de aço, mas importa os produtos fabricados em aço, do leste europeu, da China e de onde mais e isso não entrou na agenda de discussão presidencial. Não apareceu hora nenhuma. Nenhum candidato. Né? Eles ficaram preocupados com picuinhas, quem derruba quem lá no palco, digamos assim. Né? Só para o telespectador ter uma ideia, quando a gente fala em desindustrialização, que é a paralisação da indústria nacional, e o estímulo da indústria estrangeira, uma fábrica de roupas muito famosa do Espírito Santo, fabricava ótimas peças, ótimas vestuário masculino e feminino, em Guarapari, no Espírito Santo. Recentemente eu fui a uma loja dessa rede comprar um short e descobri que esse short foi fabricado na China. Mas a fábrica continua, a empresa continua existindo no Brasil, ela só produz lá fora. Traz para cá e vende o vestuário aqui dentro do Brasil, fabricado lá na China. Com detalhe, a qualidade é muito pior em relação ao que fabricava antigamente dentro do Brasil. Isso é um exemplo prático, é só da indústria têxtil que estamos falando nesse exemplo aqui, mas ocorre com a indústria do aço, a linha branca, ocorre com automóveis, ocorre com até alimentação, né? Inclusive alimentação. Inclusive em relação, são números, nós temos números ruins em relação, em muitos setores, à própria Argentina, que está em crise crônica, né? Em crise crônica já há muito tempo. Né? E outra coisa muito importante, esse apagão que nós temos de mão de obra, também é outra coisa que vem sendo alertado há muito tempo
e ninguém observa. Principalmente mão de obra técnica, né? Exatamente, mão de obra técnica. E a própria mão de obra superior vem se mostrando desqualificada cada vez que os números surgem. Não é à toa ao PISA. Nós estamos no 43º lugar do PISA. Né? Quer dizer, esse conhecimento é muito importante. Eu não sei se o doutor Denner concorda. Nós temos um problema crítico da ideia de que desenvolvimento não é igual a crescimento. Nós podemos ter um país em crescimento ou um cenário de crescimento e não desenvolvimento, né? E podemos ter um cenário de desenvolvimento e não crescimento. Nós temos um potencial de desenvolvimento muito grande. Temos mentes criativas, temos tecnologia suficiente, que inclusive é referência em muitos casos para o mundo inteiro, né? Mas nós temos um problema de entraves para crescimento. Eles estão andando separados. Na verdade, o que eu vejo o Brasil em relação a isso é que o Brasil é um país fantástico, ele é autossustentável em diversas áreas. Infelizmente, nós assim, fornecemos o insumo e o produto industrializado, nós importamos, e o crescimento do Brasil foi sempre um pseudo-crescimento muito baseado no consumo. Então, o crescimento do Brasil, ele depende muito da forma como a população gasta, não é um crescimento sustentável para que a economia seja fortalecida nesse sentido. Então, o crescimento do Brasil ele é muito baseado em consumo da população. Mas ao mesmo tempo tem nessa equação perversa, né, a tributação em cascata, sim, né, perfeito, a múltipla tributação, que onera muito o custo do próprio consumo. E quando a gente fala né? isso, doutor, os candidatos se esquivam dessas situações, que é uma situação assim, isso sai da pauta. Que a gente vê com muito pesar. Os candidatos querem falar de quê? Querem falar de saúde, educação e segurança. Sim. Porque é o que a população quer ouvir. Mas quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, de planos e metas a longo prazo, ninguém quer falar sobre isso. E todo mundo, quando fala saúde, educação, segurança, né? Eles falam de maneira conceitual, genérica. Né? Ninguém fala o que realmente vai fazer, concretamente, com que dinheiro. Né? E todo mundo que fala em reforma tributária enquanto não está no poder. Chegou, esqueceu. É igual a reforma política também. A reforma política também. Então a população já assimilou essa lógica terrível. Né? Legal, nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos logo na sequência dessa conversa aqui com o psicólogo Hudson Miranda e também com o advogado Denner Franco sobre o resultado das eleições de 2014 e o mundo que nós vamos viver no Brasil a partir dessa semana, a partir dessa segunda-feira já, com a disputa do segundo turno da eleição presidencial. É um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Art Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Art Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Art Publish, mais que impressão, impressiona. Art Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artpublish, @artpublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista dessa segunda-feira, que trata do resultado das eleições gerais de 2014 e recebe aqui como convidados o psicólogo Hudson Miranda e também o advogado Denner Franco. Doutor Denner, essa eleição de 2014 foi a primeira eleição que definitivamente a lei, que ficou conhecida popularmente como lei da ficha limpa, estava em vigor, né, em pleno vigor. O senhor acredita que houve realmente mudanças, houve impactos do vigor dessa lei nos resultados? Sim, mas é claro, a Lei Complementar 135, mais conhecido como ficha limpa, após vários incidentes processuais, ela foi efetivamente a primeira eleição que ela é aplicada. Desde sua edição no ano de 2010, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu, baseado no princípio da anualidade da norma que altera o processo eleitoral, que só pode ser publicada, do ano que ela é publicada, só vai ser aplicada nas eleições um ano
após a publicação dessa norma, para evitar surpresa, baseado no princípio da não surpresa, né? Que aquele grupo que está no poder alterar as regras do processo com o jogo em andamento. E essa lei é uma lei de grande valia para a moralização do nosso direito eleitoral, da nossa política. Por quê? Porque antigamente os candidatos eles conseguiam fazer que os processos eles se eternizavam aí no Poder Judiciário através de vários incidentes processuais. E com a lei da ficha limpa, entre os casos de incluir novas espécies de inelegibilidade, ela possibilitou que antes do trânsito em julgado de uma decisão judicial, o candidato pudesse cumprir a sua pecha de inelegibilidade. Então hoje não basta aguardar o trâmite final de um processo com o trânsito em julgado, porque através de vários instrumentos jurídicos nós conseguimos protelar esse trânsito em julgado, né? Então hoje basta uma decisão colegiada condenando aquele candidato para que ele possa cumprir aí a sua sanção de inelegibilidade. Inclusive 15 candidatos em Minas Gerais, na noite de sábado, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou um documento informando que 15 candidatos teriam os nomes mantidos nas urnas, candidatos a deputado estadual e federal em Minas Gerais, teriam o nome mantido nas urnas. Entretanto, a votação não seria contabilizada, seriam considerados votos nulos. É isso por quê? Exatamente. O que ocorre? Nós temos, para falar de voto nulo, nós temos duas espécies de votos nulos. Os votos nulos por manifestações apolíticas, aquele que eu não concordo com nenhum plano de governo, com nenhuma proposta que nos foi apresentada. E nós temos os votos nulos dados a candidatos com registro indeferido ou não registrados, que é exatamente o tema que nos traz aí em pauta. E esses candidatos com registro de candidatura ainda sob júdice, o nome dele é mantido na urna porque dias antes da eleição a urna ela é lacrada e ela é tida por inviolável. Né? Então o nome é mantido na urna e os votos não são computados, são considerados nulos. E por que isso ocorre? Para também não causar qualquer prejuízo ao candidato que vier a ter o registro de candidatura deferido posteriormente. Ele seria excluído do processo eleitoral, da propaganda eleitoral, e isso ocasionaria um prejuízo muito grande a ele. E a resolução 23404 do TSE, também o Código Eleitoral, permite que o candidato que esteja ainda sob júdice participe de todos os atos do direito eleitoral. O que vale a pena, acho que a gente registrar, é que é uma temeridade que nós tenhamos a necessidade de uma lei para regulamentar algo que é óbvio, que é ligado à ética, né? À moralidade, à capacidade de ter um mínimo de postura, né? Com o que é público, para se candidatar a ocupar um cargo, né? Então, obviamente, que se nós tivéssemos uma sociedade que prezasse em massa por esse princípio, não precisaria de judicializar esse quesito. O próprio candidato deveria ter um entendimento: eu não posso ser candidato porque eu não tenho condições. Não, a própria população, na intenção de voto, já manifestaria o seu repúdio ao comportamento inadequado daquela pessoa candidata ao cargo. Na verdade, o que a gente fala é que um governo, por mais que ele seja um governo de ideias, um governo de programas, ele nunca deixa de ser necessariamente um governo de homens. Então é aí que a gente precisa de uma maior conscientização da população, no sentido de que de ter a consciência da importância que é o seu ato de votar. A responsabilidade, né, com o coletivo. Não é simplesmente um ato individual que eu faço o que eu quero. Tem um impacto, né, do meu voto sobre o coletivo. O senhor falava da participação popular, do entendimento que a população deveria ter. A própria lei complementar, ela teve origem aí em movimentos populares, né? Olha, o que ocorre? Essa lei complementar 135, na verdade, é um projeto de lei de iniciativa popular, mas em sua essência, ela nasceu na jurisprudência das nossas cortes eleitorais, sobretudo no TSE, que é um tribunal de vanguarda. Os juízes que servem aos tribunais eleitorais, eles servem temporariamente, exatamente para quê? Para dar uma oxigenada em nossos tribunais e o entendimento não seja esse entendimento consolidado por anos. Mas eu acho que essa ética precisa ser estendida, porque se a gente considerar que nós temos políticos condenados com restrições a se candidatar, mas que ocupam cargos de destaque dentro do partido, né, de partidos, inclusive liderando grupos, por trás de grupos políticos que se mantêm no poder,
né? Então a população precisa ficar atenta a esse tipo de coisa. Né? Que é claro, a coisa é descarada, né? Mas é aquela coisa, não adianta a gente reclamar dos nossos políticos, que esses políticos, nossos governantes, eles saem da nossa própria sociedade. Mas é isso mesmo que eu estou falando. Então, o que acontece? Eu gosto Essa muito sensibilidade precisa vir, né, das associações. Da gente, essa mudança que a gente espera nos nossos candidatos tem que começar na gente. Eu gosto muito de replicar o Marcelo Taz, quando ele fala que o povo que reclama dos nossos políticos é o mesmo povo que troca voto por boné. Então a população ela tem que ter a consciência da importância que é o seu ato de votar e realmente escolher pessoas capacitadas para exercer o munus público representativo. E mais do que votar, acompanhar. Sim. Né? Nós temos a ideia falsa, né? A sociedade brasileira tem a ideia falsa de que basta votar, que ele cumpriu a sua obrigação. De forma alguma. Né? De forma alguma. Aí começa. Aí que tem início. Né? A legislatura, por exemplo, eu estava em contato com estudantes de Direito há alguns dias atrás, a convite da Faculdade de Direito de Ipatinga, e eu exatamente os provoquei dessa forma. Quantos de vocês conhecem o portal da Câmara Federal, né, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal? Quantas audiências vocês já assistiram? Lá está todo o acervo de audiências, todos os registros de todos os deputados, o que eles fazem, as leis que propõem, as comissões das quais eles fazem parte. Então a gente está falando isso de escolher melhor o candidato. A regra é simples. Como se faz para votar consciente, para escolher bem o candidato? Basta que a população tenha interesse e conscientização de que tem interesse por política e tenha interesse da função do governante. Dos o que deveres, faz né? um governador, Exatamente. o que faz um presidente, o que os faz... compromissos mínimos que ele tem que exercer. Tem que conhecer cumprir. o nosso Brasil, conhecer a nossa política. Mas a dura realidade é que nós encontramos, no trabalho diário que nós fazemos aí pelas ruas, pelas entidades, encontramos cidadãos que sequer conseguem diferenciar o legislativo do executivo, do judiciário. Aí entra lá no problema da formação escolar, porque isso é matéria de ensino fundamental, né? Lá na 8ª série que se começa a estudar essa divisão dos poderes, né? Infelizmente encontramos cidadãos já adultos que não sabem sequer fazer essa diferenciação. Agora, os que entendem, tem uns mecanismos interessantes que na esteira da ficha limpa começaram a ser adotados no Brasil, como por exemplo o portal da transparência, né? A maioria das câmaras e das prefeituras já tem hoje no ar o portal da transparência, em que são obrigados a publicar lá os valores pagos por determinados contratos, serviços, produtos e serviços comprados no comércio, e por aí fora vai. Olha, hoje um dos princípios que regem a coisa pública, dentre moralidade, legalidade, eficiência, enfim, é o princípio de quê? Da publicidade. Os atos públicos, porque para estimular o cidadão que se torne um guardião do patrimônio público. Aquela pessoa que está administrando, que está governando, eles não estão administrando o que é seu, não, está administrando o que é do povo. Nada mais justo do que o povo tenha consciência do que está acontecendo. Nós precisamos desconstruir a ideia dos feudos, né? Sim, exatamente. Nós estamos na democracia, não é no feudalismo, né? Tem um outro também, algumas ferramentas aí que não são necessariamente oficiais, mas que também são importantes, como o Congresso em Foco, que é um site de uma ONG, que é mantida e atualizada quase que diariamente com informações... Contas abertas, contas abertas. Você quer saber como é que está a participação daquele deputado federal que você elegeu na eleição passada? Dentro do Congresso em Foco você vai saber quantas proposições ele apresentou. Transparência Brasil. Transparência Brasil, outro também. Você consegue movimento saber... contra a corrupção. Quantas viagens ele fez? Será que ele está viajando só para a sua região mesmo? Ou ele está indo para outra região totalmente diferente daquela onde ele deveria defender então, os interesses? Então, você tem vários grupos. O MCC, que é o Movimento contra a Corrupção, né? O Transparência Brasil, Contas Abertas, o Congresso em Foco. Existem movimentos. Agora, para esses movimentos ganharem cada vez mais vulto, né? E a gente ir mudando essa situação, é preciso dar musculatura. E como é que você dá musculatura? Fazendo o que foi feito ano passado com o movimento das ruas. Aquilo ali precisa ter continuidade, aquilo não é entretenimento. Né? Nós não podemos confundir um conjunto de reivindicações com entretenimento. Né? Não pode ser passageiro. Não pode ser uma oportunidade para fazer selfie e aparecer no Instagram. Não pode. Vamos falar um pouco das eleições para a Assembleia Legislativa de Minas. 4 dos 5 candidatos a deputado estadual mais votados foram reeleitos. Apesar disso, a renovação foi de 33%. Esses 5 candidatos aqui, é o seguinte,
o deputado Paulo Guedes foi o eleito com a maior quantidade de votos. O atual deputado, ele é atualmente deputado da Assembleia e candidato à reeleição, obteve 164 mil votos e 831. O parlamentar está no terceiro mandato. O segundo candidato mais votado para a LMG é o Mário Henrique, que é um radialista conhecido como Caixa, eleito com 130 mil votos. Ele está lá desde 2013 porque ele era suplente, foi ocupar a vaga aberta com a renúncia do ex-deputado Carlinhos Moura, do PCdoB. Em terceiro lugar, vem o Leandro Genaro, do PSB, obteve 127 mil votos. Esse é o primeiro mandato dele na ALMG. E o quarto deputado mais votado, Gil Pereira, obteve 104 mil votos. E nesse contexto aqui seguem os outros deputados que foram mais votados, até o mais recente, e o resumo é que 33% de renovação. É um número baixo ou foi um número considerável? Na verdade, é um número expressivo. Quando a gente fala em 30% de renovação, um terço aí dos deputados, eles serão o quê? Serão pessoas que estão lá pela primeira vez, e isso demonstra um sentimento de mudança da própria população, no sentido de se estar insatisfeito com a condução da nossa política, sobretudo no nosso poder legislativo. Porque o nosso poder legislativo ele tem aquela competência constitucional precípua de fiscalizar o executivo e de elaborar leis, enfim. Então, demonstrou o quê? O sentimento de mudança da população para com o nosso poder legislativo também. Na Câmara Federal, nosso índice de renovação foi muito mais alto, foi 46% a renovação na Câmara Federal. Uhum. Inclusive, renovações muito drásticas não são recomendáveis, né? Claro. Porque o rito legislativo exige conhecimento. Essa ruptura, né, abrupta do poder, a gente chama o quê? De revolução, né? Então, a mudança não é necessária no sentido de ser por evolução, que é um processo gradual. Que promova desenvolvimento, né? Porque o rito legislativo, como volto a dizer, exige muito conhecimento, é muito complexo e muda as nossas vidas. Né? Então, nós não podemos simplesmente mudar por mudar. Né? Vamos agora um rápido intervalo. Logo na sequência, nós vamos falar da quebra da hegemonia do PSDB em Minas Gerais. E aí um grande paradoxo que se criou nessas eleições, que a Dilma Rousseff perdeu no berço de criação do PT, que é São Paulo, e ganhou em Minas Gerais, que era também um estado com grande presença do PSDB. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje debate o resultado das eleições de 2014. O que vai precisar apresentar para você o candidato que no segundo turno, a campanha do segundo turno, apresentar propostas, qual o perfil do candidato que vai merecer o seu voto? Gente, esse resultado das eleições representam aí dois fatores curiosos, né? O PT perdeu em São Paulo, é o berço do partido aí, o estado de São Paulo, no entanto, perdeu lá. E em Minas Gerais, o PT conseguiu quebrar, fez o papel inverso, quebrou a hegemonia do PSDB, do Aécio Neves. Né? O que isso vai representar, então, em termos de peso na disputa do segundo turno, doutor Dena? Minas Gerais vai ocupar uma posição interessante no cenário nacional, exatamente por isso. É a primeira vez que nós temos um governador do PT em Minas. E a presidente Dilma vai ter um cabo eleitoral importantíssimo, que é o governador eleito em primeiro turno. E aqui em Minas Gerais, onde a gente tinha aí uma aprovação muito boa de Aécio Neves e Anastasia, houve uma derrota desses candidatos aqui. Então vai ficar um paradoxo interessante, onde o Aécio Neves está aqui fazendo campanha no seu berço político sem um candidato a governador, e a presidente Dilma tem um candidato a governador eleito em primeiro turno no seu palanque. E é importante a gente ressaltar o seguinte, embora ele não tenha... Olha só, ocorre que ela ganhou em São Paulo, né? Que o Aécio ganhou em São Paulo, que perdeu em Minas, mas a discrepância a diferença entre os dois em Minas é bem menor do que a diferença em São Paulo, onde o Aécio ganhou
com quase o dobro, praticamente o dobro, né? Só citar os números aqui, não sei se os têm aí, mas em Minas Gerais a Dilma obteve 43,48% e o Aécio 39,75%. É, diferença pequena. Em São Paulo, o Aécio 44,22% e a Dilma 25,84%. Exatamente. Isso dá uma diferença de mais de 5 milhões de votos. O fio dessa balança é Nordeste. No Nordeste, a Dilma tem uma média de 60% acima e o Aécio está bem abaixo. E isso vai depender agora do comportamento da Marina, né? Como é da Marina e dos... Com exceção de Pernambuco, que lá a Marina ganhou por influência. Exato. Porque todos agora falam como é que vai ser o comportamento da Marina, uma vez que, ao mesmo tempo que ela enfrenta o dilema de para qual lugar ela vai, ela passou a campanha toda atacando que essa situação atual deveria mudar. E no próprio discurso ontem, né, ela reforçou a ideia de que a população precisa ser respeitada, a escolha da população que quer que o que está aí seja mudado. O que está aí é o PT na esfera federal, né? E ao mesmo tempo, os atritos dela com o PSDB não foram fraturas, né? Foram, digamos, pequenas escoriações, mas que abrem caminho ou possibilidade de uma negociação. Agora, os atritos com o PT chegaram às fraturas, né, mais expostas. E isso influencia nessa escolha. E muitos falam justamente do risco dela não apoiar ninguém, e essa segunda neutralidade, se ela escolher, o quanto isso poderia representar uma omissão e tirá-la do cenário político, né? Porque expor ainda um outro problema que seria, né, caso ela optasse por esse caminho, que seria a dificuldade, a inabilidade de trabalhar com cenários de diversidade política, diversidade partidária. Só para fechar aqui esse assunto, lembrar que em São Paulo o PT perdeu o senador Suplicy, 24 anos como senador, agora está fora. Perdeu para o PSDB. Perdeu para o PSDB. E em Minas Gerais... E lembrando só que o PSDB já tinha feito um outro senador, que é o Aloysio Nunes, que é atual vice na chapa do Aécio, né? E dos 10 primeiros colocados para deputado federal em São Paulo, não constam do PT, não são do PT. Né? Em Minas Gerais, o candidato Tucano vai contar com a força importante do Anastasia, que conseguiu ser eleito, ficando na frente, inclusive, do Alencar, né? Josué de Alencar, que é filho do ex-vice-presidente José de Alencar, que era o candidato apoiado pelo PT em Minas Gerais. Sim, exatamente. Em termos regionais, olha que situação preocupante. O Vale do Aço tinha condições de fazer bem mais, mas fez apenas 2 deputados estaduais, né? Conseguiu reeleger a Rosângela e o Celinho do Sintrocel, Rosângela Reis e o Celinho do Sintrocel. Cidades com um pouco maior do que a região do Vale do Aço, Juiz de Fora, elegeu 3 deputados federais e 5 estaduais. A vizinha, Governador Valadares, elegeu 2 deputados federais e 1 estadual. Em Brasília, né, Valadares vai ser representado aí pela Bruni Gomes, que é uma candidata, uma menina nova, PTC, 25 anos, reelegeu o Leonardo Monteiro como federal. Em Belo Horizonte, os valadarenses serão representados pelo José Bonifácio Mourão, que também já foi deputado estadual. Também teve uma outra cidade importante de Minas que fez 5 deputados, Uberlândia, 3 deputados federais e 5 estaduais. O Vale do Aço com apenas 2. É falta de representatividade política? Ou vou mudar a pergunta, doutor Dênia. Essa representatividade política não tão expressiva contra as outras regiões vai fazer falta para o Vale do Aço? Faz muita falta. Essa situação de a população ter a consciência do que é importante, que o voto é um instrumento importante para quê? Para trazer desenvolvimento regional, para ter representatividade, legitimidade dos nossos representantes. O voto regionalizado ele é muito importante, exatamente porque quando outras regiões têm representantes aí no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, obviamente que os projetos mais importantes eles estarão lutando para que esses projetos, esses grandes empreendimentos sejam levados até o seu berço político, até a sua região. Então o Vale do Aço, ele tem que ter essa consciência da importância, do significado do ato de votar e não aceitar mais esses candidatos que vêm aqui apenas completar a sua legenda. Muitos candidatos estão aqui, não estão pensando em trazer
desenvolvimento para aqui, mas estão aqui apenas para completar a sua legenda. Tínhamos excelentes candidatos aqui na região que mereciam a vaga na Câmara, mereciam a vaga na Assembleia, mas infelizmente faltou-lhes o quê? Faltou ser abraçados pela população da nossa região. Aí eu tenho algumas discussões importantes. Eu acho que a população ela tem também lances de muita ousadia. Só para lembrar que a oligarquia no Maranhão caiu com a primeira eleição do primeiro governo do PCdoB da história do Brasil, né? E isso é um rompimento de 50 anos da oligarquia do Sarney e dos Lobão. Então, voltando para o regionalismo, eu acho que existe um certo enfraquecimento das nossas lideranças, né? Isso é um sintoma. Na eleição passada municipal, foram eleitos os representantes, né, os prefeitos do PT, por exemplo, né, de Timóteo até Santana do Paraíso. Construíram Governador Valadares e Caratinga. Chamaram o que eles chamam de linha vermelha. E essa linha vermelha foi construída com o argumento de que, tendo essa unidade, nós teríamos um desenvolvimento mais acelerado e articulado dentro da proposta da região metropolitana. Isto ainda não aconteceu, essa articulação, ok? 2 anos se passaram. E a população respondeu, sintomaticamente, olha, e aí? Agora é a resposta, ok? Então eu acho que ainda dá tempo, né, desses administradores que estão no poder hoje se articularem e demonstrarem para a população que aquilo não foi uma utopia, que aquilo não foi simplesmente um lance de marketing, mas que há a possibilidade real da população usufruir dessa unidade partidária. Mas em relação a isso, doutor, os próprios governantes apoiam pessoas que não são daqui. Exatamente. Então é uma questão de consciência política. Mas por isso que eu falo da desarticulação. Sim, exatamente. Né? Então essa desarticulação começa neles e a população está atenta a isso, porque ela está calejada, né, de verificar essa dissintonia. E né? sente falta de grandes projetos. Você pega a situação, basta conversar com as pessoas que precisaram ser hospitalizadas ou que tiveram parentes que precisaram ser hospitalizados recentemente no Vale do Aço. Olha, é um caos, é uma situação de caos, para não ter outra palavra, caos, a situação dos hospitais do Vale do Aço. Sim. Cadê o hospital regional que se fala nele há 30 anos? Sim, Alex, e isso refere-se a um outro alerta. Daqui aproximadamente 18 meses começa a corrida municipal de novo. E esse sintoma pode se transformar na desestrutura desta linha, que é a primeira ocorrida nesses anos todos de redemocratização aqui na nossa região. Então, essa oportunidade singular que nós estamos experimentando, do ponto de vista político, tem que ser traduzido do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de serviços, de oportunidades, de crescimento, de desenvolvimento, né, de estímulo. Nós não podemos continuar dependendo de 3, 4 empresas siderúrgicas, da área de siderurgia e celulose. Elas são importantes historicamente, são importantes economicamente, mas nós temos muito mais potencial. O que nós estamos esperando? Que essas empresas fechem primeiro, para a gente correr atrás do desespero? Mas é aí que vem a nossa representatividade. É aí que a importância do nosso deputado federal daqui, do nosso deputado estadual daqui. Pois é, doutor Dena, mas nós já tivemos representatividades expressivas em termos de quantidade, né? Daqui. E isso é um sintoma... Mas aí que entra a qualidade do nosso representante. Exatamente. É aí que entra, aí que entra a consciência da nossa população no sentido de escolher realmente aquele que melhor vai nos Então as lideranças dos partidos têm a responsabilidade de fazer com que lideranças efetivas, inteligentes, capazes, né, consigam ser expostas o suficiente para sensibilizar a população, que é o que não está ocorrendo. Infelizmente. Né? E o resultado dessa desagregação que nós estamos vendo, que se traduz em prejuízo, né, efetivo, né, de articulação. Agora nós temos prefeitos do mesmo partido e um governador do mesmo partido. Né? Quer dizer, temos 2 anos pela frente para realizar alguma coisa e mostrar que isso tem um sentido lógico, né, que facilita as coisas, que cria vias importantes. Legal. Vamos ver o que vai acontecer. Para daqui a 18 meses nós estamos discutindo um retrocesso, né? Uma desorientação do eleitor que não enxerga, que quer mudança,
Mas não é qualquer mudança. E acaba não enxergando possibilidades, porque as lideranças são frágeis, são fracas. Okay. Né? Estamos aqui quase no fim do programa, nosso tempo já esgotou. Margarete já está mostrando o relógio para a gente ali, mas eu vou terminar com uma pergunta para os dois. Vai levar o voto no segundo turno, no caso da eleição presidencial, vai levar o voto no segundo turno quem apresentar que tipo de proposta, que tipo de debate para o eleitor? Na verdade, para mim, quem vai levar o voto não vai ser baseado na propaganda positiva, mas na negativa. Estamos já exaustos de ambientes de corrupção, tanto de um lado quanto de outro. Então, quem conseguir mostrar o lado negro do seu oponente vai levar o voto. Temos escândalos da Petrobras, temos aí situações relacionadas ao PMDB. Então, o que vai dar a essência do segundo turno vai ser exatamente o que? Baseado nesses escândalos que a gente está acostumado a ver. As respostas serão também. Sim, com certeza. Assim como temos problemas também no PSDB. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, nós vamos assistir, infelizmente, uma campanha de baixo nível de desconstrução mútua de imagem. E aquele que conseguir desgastar, fraturar mais o outro, é que vai realmente vender a ideia, né, de que a sua administração será mais adequada. Infelizmente, as agendas positivas que são importantes, como os direitos humanos, mobilidade urbana, né, meio ambiente, gestão das águas, né, transporte, saúde, educação, essa nova panaceia que estão vendendo da educação de tempo integral, né, ou educação integral, sem explicar realmente como que eles vão fazer isso. A rede de escolas não tem estrutura para isso, né? De quanto que será o gasto disso? Está todo mundo prometendo, sem dizer como, de onde vem e que estratégias serão colocadas. Hoje, você está dizendo então que vai caber ao eleitor o papel de ser extremamente crítico na hora de receber essas informações. Assim como a panaceia da redução de maioridade penal, que dá pano para manga também a discussão, né? A crise do sistema penitenciário, né? Minas Gerais vende a ideia de que tem a melhor solução, mas em 12 anos tem uma penitenciária com parceria público-privada, né? Então nós precisaríamos ter mais musculatura e termos penitenciárias sustentáveis, né? Ninguém fala sobre isso. Né? O governo que aí está, o atual ministro, não fez absolutamente nenhum esforço nesse sentido. Né? Então temos os dois lados com fragilidades em coisas que eles defendem como são capazes de fazer o melhor. Mas não fizeram. Não fizeram. Né? Então é isso que nós vamos assistir. Quem conseguir demonstrar que o outro é mais fraco, né, e fraturá-lo mais, que vai levar essa fatura. Gostaria muito de agradecer a presença do doutor Dene. Grato pela primeira vez aqui no Cultura Entrevista. Espero contar com sua volta aqui em breve. Eu que agradeço. Estamos aí cumprindo essa função social de estar tentando conscientizar a população dessa importância que é o significado do ato de votar. Doutor Hudson, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e sempre estarei à disposição para debates da qualidade, como você promove aqui na TV Cultura. Muito obrigado a todos. E depois das eleições do segundo turno, estaremos de volta aqui com esse debate sobre resultados também. Espero contar com vocês, hein? Claro. Olha, você que nos acompanhou de casa, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. Eu lembro o contato do programa entrevista @tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão. Tenham todos uma ótima semana.